Bem, amigos do Mountain Bike, Jogos Olímpicos, minha gente, muita surpresa. Hoje só deu Suíça no pódio, pessoal. O que aconteceu com as francesas, hein? Além aí do melhor chocolate, a gente tem na Suíça aí as melhores mountain bikers. A gente teve aí novamente, né, especulações, expectativas e tivemos o improvável, né? O pódio totalmente suíço. E olha, teve gente que comentou ontem da chuva, né? Vocês aí que escutaram o episódio de ontem, comentamos um pouquinho da chuva e de fato choveu. A gente vai ver se teve muita mudança em relação à pista. E também teve especialista acertando a vencedora. Aqui nos bastidores a gente fez um palpitômetro aqui e eu acho que vocês já conseguem imaginar quem foi aquele, né, que acertou a vencedora. Mas vamos lá, galera. Vamos conhecer quem está com a gente aqui hoje. Estamos aqui compondo o time eu, Gustavo. Temos também Danilo. Fala galera, vocês estão bom? Pela voz do Gustavo já dá pra ver que é cedo, né? 6 horinhas da manhã. A galera aqui acordou cedo, 3 horas para poder ver essa prova. Emocionante. Vamos lá. Quem tá também é o Del Bonetti, Fala galera, bom dia. Vamos lá novamente. Matheus Bigode e Thales Totino. Fala comigo, pessoal. Bora que bora. Beleza, pessoal, para começar aqui nosso bate-papo, vamos entender o que pode ter tido de mudança com essa chuva que veio. A gente estava até especulando, brincando um pouquinho, né? Falando, será que chove? Será que não chove? Muda muito ou não muda? E aí, quando foi ali por volta das 11 da noite, eu vi um stories da Jaque acordando por lá, fazendo stories, falando, galera, choveu. Na hora eu lembrei do que a gente comentou ontem. Então vamos lá, Thalim. Teve alguma mudança, cara? Vocês sentiram aí que a chuva é, transformou numa nova pista? Pois é, foi uma chuva que apagou a poeira. A gente não viu aquele poeirão de ontem, né? Dificultando a visão dos atletas e a escolha das linhas. Mas mudou um pouco a pista, sim. Como a gente comentou ontem, a pista das Olimpíadas é uma pista extremamente construída. Eles utilizam uma espécie de saibro em alguns locais. E esse saibro, quando molha em si, ele fica um tal que ele escorrega mais. Em alguns locais onde tinham curvas, uns cotovelos mais acentuados e inclinados subindo, eles colocaram, além disso, um pouco de, parece que uma brita, algo cinza ali, e isso foi algo que eles fizeram para ter mais controle das bicicletas. Mas foi ainda difícil. A gente viu na primeira volta as atletas colocando o pé no chão já em algumas curvas. Bom, além disso, também voltou a rampa. Aquela rampa que o Vanderpool falou que caiu porque estava lá, ela estava lá de novo no feminino. Então, bom, para as meninas estava lá. Fica essa questão aí, né? Por que eles tiraram a rampa? Por que voltaram? Mas vamos lá, passando para os resultados agora. Vamos lá, Danilão, fala pra gente o que rolou, cara. Pódio suíço aí, a gente teve uma Suíça que nem se destacou nas etapas da Copa do Mundo e aí fizeram ali um trabalho de equipe muito bom, que fecharam esse pódio. Fala aí pra gente. Bom, então no top 10 da prova feminina dos jogos, a gente teve a primeira colocação de Yolanda Neff. É legal falar que na primeira volta, quase que ela fez igual o Vanderpool no salto, onde tava com rampa dessa vez, mas ela entrou meio batendo o guidão com a Pauline, acho que foi com a Pauline, e ela errou a rampa, e ela cai com a roda dianteira fora da rampa. Com certeza é uma cena que vai rodar pelas redes sociais aí. Vocês vão ver que ela tomou um susto na primeira volta. Mas conseguiu fechar na primeira colocação com um gap enorme, acho que quase 2 minutos, 1 minuto e alguns bons segundos. Seguida da Freicina em segunda colocada. Linda Inder fechando o pódio. O curioso é que nem o Gustavo falou no começo que as três são suíças. É inacreditável mesmo, né? Pensar que uma nação fechando o pódio da modalidade. Mas com certeza isso é fruto de um trabalho e totalmente mérito deles, de toda a equipe, né? Não só das atletas.
Quarto colocado, um nome que eu não esperava estar ali. Para a verdade, não é um nome conhecido para mim, mas é uma atleta da Sub-23 que tem apenas 19 anos. Eu esqueci o nome dela. Deixa eu olhar a minha cola aqui. Catablanca Vaz, atleta húngara. Fechando na quarta colocação, então. Seguida da Anne Terpstra. Em sexto colocado, Luana Leconte, que pra gente foi pra prova como uma favorita, pelo menos pra mim era a minha aposta para essa prova. Sétimo colocado, Ivy Richards. Oitavo colocado, Iana Belomoina. Belomoina, não sei qual é. Os nomes das mulheres é mais difícil que dos homens, hein? Nono colocado, Hailey Batten, parceira de equipe da Kate Kirchner, dos Estados Unidos. E décima colocada, Pauline Ferrand-Prévot. Bom, passo a voz aí, como já de costume, pro Del Bonetti puxar a discussão. Não foi só a Yolanda Neff que assustou, não. Eu também assustei a hora que ela entrou naquela rampa lá, meio batendo o guidão, né? Ela entrou pro lado esquerdo. Eu falei, nossa, agora foi. Mas ela. Depois você viu ela voando? Parecia um menino voando, né? O salto que ela dava depois, incrível. Del, eu acho que ela entrou ali na rampa, porque a Leconte passou na frente e reduzindo para entrar, acho que na rampa mesmo, né? E ela meio que tirou e tá, não sei se ela esqueceu, o que aconteceu na cabeça ali, por que ela tirou. Em vez dela reduzir, ela só manteve e talvez assustou. Foi algo bem parecido com aquilo que a gente viu ontem. Mas Sim, ela salvou, né? exato, Thales. Você viu que ela entrou meio em diagonal, né? Foi essa impressão que teve, porque ela caiu do lado, né? Ela entrou do lado da rampa em si. É uma madeira, acho que é aquele material lá. E falando da questão da Yolanda Neff, a gente até fez a brincadeira ontem, né? Interna, assim, o palpitômetro. Mas eu estava assistindo a prova masculina e eu estava observando muito as partes mais técnicas ali, mais travadas do circuito. E eu comecei a lembrar muito da Yolanda Neff e falei, olha, ela pode se dar bem em algumas partes aqui. E na minha percepção, assim, bom, eu vou colocar ela como favorita, assim, pelo tipo de pilotagem dela. Porque depois acabou concretizando uma coisa muito similar ao do Pidcock, que a hora que abriu uma certa vantagem, a atleta ficou o tempo todo ali no controle ali daquele circuito, sem aquela parte de disputa intensa, sabe, corpo a corpo, nesse sentido, e ela conseguiu, naquele giro, naquela cadência dela, a colocar velocidade lá dentro. Lá. Então, o que eu mais observava dela era que nas partes mais travadas técnicas, ela estava praticamente fluindo ali dentro ali. E isso fez com que ela fosse abrindo, e dava para perceber, por exemplo, a Pauline, né, e a Leconte, que começaram o duelo com ela no início, elas começaram os pequenos erros na curva, põe o pé no chão, isso, aquilo, e vai, e raiz, e aí foi abrindo. E esses pequenos erros, você vai acumulando para as voltas seguintes, queira ou não, vai tirando a questão da autoconfiança, vai gerando um estresse um pouco maior, o autocontrole não fica tão ali nas mãos das atletas, e aí o que aconteceu foi a Yolanda Neff abrindo, e as duas suíças, a Sina Fry e a Linda Indergan, aproximando e fizeram um duelo entre as duas lá, o jogo em equipe, como estava quase acontecendo, né, no masculino também, entre o Nino Schurter e Flucker, mas foi uma vitória assim fantástica, soberana ali dentro da prova ali, surpreendente sim, como a gente vem falando do caso, a gente acompanhando as últimas etapas da Copa do Mundo, e mas numa tocada, o que a Leconte estava fazendo em todas as etapas, a Yolanda Neff fez nessa, mas o circuito proporcionou isso pela técnica dela, essa foi a minha visão. E é muito legal ver que não só a Neff foi tão técnica, mas também as outras duas suíças. Isso mostra o quão o mountain bike suíço é técnico. Então, uma fluidez assim absurda, as outras atletas cometendo muitos errinhos, tinha até uma curva bem fechadinha que, como o terreno estava molhado, estava muito difícil de fazer
em cima da bike, então muitos atletas desclipando, perdendo muito tempo ali. As suíças rapidinho jogava na esquerdinha da curva, já desclipava, já montava e ia embora. Então mostra o quão bem desenvolvido é o mountain bike suíço tecnicamente, e me surpreendeu essas 3 suíças aí, porque como nós já acompanhamos os resultados das últimas etapas da Copa do Mundo, pouquíssimas vezes elas estavam presentes no top 10. Por exemplo, a Sina Fry, na última etapa, lá em Ligier, acho que ela ficou em 7ª, e na penúltima etapa, acho que foi a Nef, que ficou em 4º. Então, as nossas apostas internas, digamos assim, não tendia para esse lado, não. Pelo menos, na minha visão, estava bem longe disso. Fiquei surpreso, mas também não surpreso da capacidade delas, não, porque o que essas atletas já têm de bagagem aí no mountain bike é um negócio absurdo. Foi diferente da prova do masculino, observando as 3, né, estou com um ponto interessante aí. Dava para perceber mesmo essa fluidez, esse controle, era detalhes, você percebia muitos detalhes, elas demonstraram muito isso na forma de pilotagem. Principalmente, por exemplo, você lembra ontem numa subida, acho que era no final da volta, uma que o Flucker colocou o pé no chão e aí que o Pidcock abriu mesmo. Você vê as meninas lá, mesmo com o solo pesado, e a Holanda subiu aquela parte lá, toda pedalando. E você via pequenos detalhes, assim, que eram muito similares o que uma fazia e a outra fazia. A forma de pilotagem. Lógico que a Yolanda é um pouco mais rápido, né? Mas tanto a Sina Fry e a Linda Endragan muito similar. Então é muito compacto, né? Como o Thales trouxe da escola suíça. Parece que é muito compacto a forma, o processo que elas trabalham e reflete muito ali na pilotagem resultado. Incrível. Pois é, eu gostaria até de falar um pouco sobre isso, porque o Danilo postou um stories que na legenda estava avançando falando que o mountain bike no Brasil está se desenvolvendo ainda. Ele traz isso para a gente, então eu acho que é um ponto da gente poder observar e a gente bater palma realmente por aquilo que a Suíça faz no ciclismo, no mountain bike, 4 medalhas nos Jogos Olímpicos. Imagina, a gente ter um nível de esporte que chegue a isso. A gente batalha tanto para uma medalha. Mas, bom, hoje, depois de ver esse triunfo, né, da seleção suíça, eu fui dar uma pesquisada sobre como é que funciona um pouco do ciclismo. Eu já sabia que a Suíça fez um investimento no desenvolvimento do ciclismo nacional lá, só que eu não sabia como. E aí eu fui dar uma olhada por alto hoje, entre o intervalo da prova e agora, nessa gravação, eu fui ver, eles têm nada mais do que o programa competitivo, ok, todo país tem, mas eles têm mais 3 programas, onde um de formação de ciclistas, onde os ciclistas novos lá vão passar por diferentes níveis, né, 4 níveis e um nível de formação básica para pedalar na cidade. Depois, eles têm ainda um centro onde trabalha juventude e esporte para a pessoa se pegar as coisas do esporte, entender, aplicar aquilo na vida, não só ser apenas no esporte. E, além disso, a formação de instrutores, porque eles entendem que o ciclismo se desenvolveu tanto lá como uma característica de turismo, de competição, tudo, que precisa de ter os instrutores para guiar nas trilhas, para fazer o treinamento das pessoas lá, para treinar novos atletas, para instruir essas pessoas a aprender a pedalar. Eu acho que tudo isso culmina nesse ponto, onde a gente está vendo hoje, a ponta do iceberg. Mas tudo isso gera esse desenvolvimento que, aos poucos, a gente vai ver. Jolanda Neff, esqueci o nome daquela atleta que abraçou a Jolanda, que é uma atleta que já se aposentou. Então, assim, tem gente ali, uma atrás da outra. Então, a gente vê pessoas que se unem
uma equipe unida. Tem hoje lá na comemoração do pódio, tinha todos os atletas, a comissão técnica foi comemorar com as 3. Então, eu acho que são pontos a aprender e ajudar o nosso desenvolvimento também. Ô Taz, é legal você trazer essas informações pra gente, porque a gente vê que, assim, a gente tá falando da maior competição do mundo se a gente for analisar os projetos que você contou, são mais voltados para a população geral. Então, a partir desse desenvolvimento de pensar em saúde das pessoas, em qualidade de vida, vão se retirar os talentos, né? Então, é uma ideia de desenvolvimento do esporte muito legal. De pensar na população, dali a gente retira os talentos e continua desenvolvendo o esporte. E aí, é isso que você falou, velho. A gente tem esse pódio aí que pra gente foi uma surpresa, mas talvez pra eles não foram, né? Foi um desenvolvimento de muitos anos e com propósito, né? Então, muito massa, cara. Exato, Gu. Mas a gente não tem gente pedalando, como é que vai ter ciclista nas Olimpíadas? São coisas, de certa forma, simples de pensar, mas no contexto geral complexo, né? De se desenvolver, a gente tem muito caminho a ser percorrido, não vai ser não vai ser para Paris, mas tem um caminho a ser percorrido, usar esse ímpeto, né, que o Avancini proporciona para a gente e dar continuidade ao trabalho. Todo o problema estrutural, cultural aqui em relação a isso, mas quando o Thales trouxe a questão do levar o esporte, né, para a vida, poxa, o próprio mountain bike, você consegue tirar muita coisa ali dentro ali para mostrar para o atleta que é levar na questão competitiva para a vida como um todo. Eu trabalho muito a questão, por exemplo, de questão foco, questão objetivos, resultados, propósitos, o que ele pode estar levando no dia a dia em si. Que não adianta o atleta ele pode colocar uma intensidade, um foco, por exemplo, dentro de um processo de treinamento, mas ele não pode esquecer da vida dele. Aquilo tem que fazer um sentido, tem que ter um retorno, tem que ter uma linha de equilíbrio ali para o atleta estar bem na prática desse esporte. E aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco ainda nesse sentido, por questões de estrutura e ainda nós, né, o brasileiro não está acostumado a trabalhar ainda em longo prazo, construção de processo. É muito do resultado, é muito precisa do imediatismo, e aí, para você montar um projeto como esse, correto, né, começar agora, mas o curto prazo, 8 anos, o curto prazo. Tem uma frase que eu não sei dar os devidos créditos, mas que fala que o esporte é a vida acelerada, né? E realmente, o que você aprende ali dentro vai refletir totalmente na sua vida. E aproveitando que a gente está falando dos brasileiros, queria voltar um pouco para a prova e dar os parabéns aqui e falar para vocês que a Jaque, que esteve representando o Brasil na corrida hoje, fechou em 35º colocada. É uma atleta um pouco mais velha já, muito experiente, ela corre tanto a Olimpíada de Verão quanto a Olimpíada de Inverno. Salvo engano, o Gustavo deve saber, mas essa é a 6ª Olimpíada dela ou quinta, Gu? Na verdade, uma das duas, cara, é a 7ª. Contando aí verão, inverno, 7ª Olimpíada. E ela tá classificada para a Olimpíada de Inverno já. A gente bateu um papo com ela uns 2 meses atrás. Ela falou bastante sobre a vida dela e a preparação para essas 2 Olimpíadas, agora Tóquio 2021 e a Olimpíada de Inverno em 2022. Então, quem tiver curiosidade e quiser ver um pouco da história dela, vai lá no Spotify que tá o episódio na íntegra disponível. E voltando para a prova, uma coisa que a gente viu na última etapa de Copa do Mundo, eu acho, só que aqui parece que deu certo. Talvez não só deu certo pela ação das outras atletas, mas por erro da Luana, ou ela não estava, enfim, ela não conseguiu entregar tudo, mas ela tentou, logo depois do start loop, fazer a movimentação que ela faz, colocar na frente, uma acelerada e sobrar, mas rapidamente, acho que foi a Pauline mesmo, né?
fechou esse gap, e daí as subidas estavam muito complicadas, elas começaram a errar, e a de Holanda se mostrou superior tecnicamente. Para mim, a maior diferencial não foi só descendo, foi subindo. Você viu que todo mundo sempre em um, dois lugares na pista empurrava, e a de Holanda muitas vezes acertava, até aquele cotovelinho que tinha a câmera toda a volta para a direita. Eu acho que eu não vi a de Holanda errando, viu, batendo o pé no chão uma vez só, acho, enquanto as outras erraram a maior parte das voltas. Então, eu acho que é legal a gente falar porque ela foi como favorita, fez um ótimo resultado, sexto colocado, mas ela se apagou na prova, né? Com aquele ataque de Holanda Neff, e daí ficou a Pauline ali na perseguição, mas também foi indo para trás e as suíças foram subindo. As suíças não estavam ali logo na largada, né? Danilo, eu acho que assim foi massa de ver a prova, o início ali da prova, ele foi um início conturbado, cheio de coisas para a gente analisar ali. Acho que a Suíça, a Suíça começou a ganhar a prova por si só quando a França começou a perder. Logo no início, eu acho que foi um toque de prova, aquela encostadinha que a, a Pauline dá na Lecon, para mim, toque de prova, mas você vê que as duas se estranharam ali, olharam uma para a outra assim, e não só meio que seguiu. Uma tentou, logo ali no início já dá na cabeça. Então, talvez tinha uma competitividade exagerada ali, a Pauline carregando toda a bagagem dela, campeã mundial de ciclismo de estrada, ciclocross, mountain bike, para tentar o título olímpico, mais a Leconte nova, querendo fazer o hat-trick, né, da temporada, conquistar tudo de ponta a ponta, acho que teve um impacto grande. Tanto que eu gostaria até de chamar o Del para dar uma analisada como que foi a prova da Pauline mesmo, depois de vários erros. Eu vi ela cometendo várias coisinhas, inicia nesse toque, onde elas se estranham. Mas logo depois a Pauline acelera para pegar essa aceleração da Neff, encosta, estava na frente e comete um erro que, para mim, a prova dela deu uma esfriada naquele momento, ela se desconcentrou muito. Você concorda, Del, que foi talvez naquele momento ali que ela começou a perder também? Sim, concordo plenamente. Ela fez a conexão, né, junto com a Yolanda ali, e chegou naquela subida, ela perdeu ali coisa ali de 20 a quase 30 segundos, coisa assim, porque você vê que ela tentava sair, ela voltava, de tão íngreme que era. Agora é que a gente teve uma noção de como era íngreme aquela parte. Ela quase E perdeu a bicicleta. Não, e não só isso, ela dava para ver meio o desespero dela, né? Pela expressão, parecia que ela estava, poxa, velho, perdi. é, Ela percebeu, né, que perdeu muito. sim, sim, porque você viu que ela caiu e o pé esquerdo ficou clipado, e a bicicleta meio que para cima, é difícil de você desclipar, né, sem o peso ali do pé, né, forçando o pedal. E aí ela voltou na prova, mas você foi vendo que a cada volta que passava ela tentava, mas ia acumulando pequenos erros. E isso, numa parte ali, vai tirando muito a questão da concentração do atleta, vai diminuindo muito a questão da própria confiança do atleta ali dentro, sendo que ela teria que se desdobrar para acelerar mais ainda para encostar lá na frente. Porque, queira ou não, ela vem com expectativa de ouro. Uma atleta como ela vem com essa expectativa. E quando se perde essa expectativa, esse contato com a meta ali dentro de uma prova e os erros vão acontecendo, isso é difícil para qualquer atleta. Então aí ficou uma luta dela ali dentro para tentar uma conexão o tempo todo. Tanto é que ela não conseguiu, ficou 10ª colocada e você via volta a volta na própria expressão dela, parecia que ela já tinha entregue, falou, ó, não vai dar mais mesmo, estou sobrevivendo aqui dentro, mas perde muito o contato, é um tipo de estresse ali, que eu falo que chama estresse abrupto, inesperado, aquela questão, Thales, na subida ali de pedra, pega o atleta de surpresa, e a reação àquilo, juntando o tempo que perde, a distância, quando perde a NF de vista, apesar que passou uns 5 atletas, 4, 5 atletas ainda,
E aí ficou difícil mesmo. O controle, retomar o controle disso aí. E outro atleta que eu esperava ver na frente, e a gente viu que acabou na 14ª colocação, e bem decepcionada pela a expressão facial dela no final da prova, foi a Jenny, né? Ela era a atual campeã olímpica e ficou um tempo afastada do esporte, mas nas últimas etapas da Copa do Mundo fez grandes provas e eu acreditava que ela ia poder, ia conseguir andar ali na frente. Não, vamos ver o que ela vai postar, o que aconteceu, mas não conseguiu entregar a prova. Acredito que nem que ela esperava. No começo ela estava ali entre as 5, os 10, mas depois começou a ir um pouco para trás. Sim, ela fez uma largada boa até. Eu tava vendo, falou, pô, ela vai chegar junto aí, vir pra briga. Mas depois logo perdeu o contato também. E a Kate também, a gente, queira ou não, a gente esperava um pouco mais dela. E eu vou até te falar, eu tava até pensando em colocar ela ali no top 3 ontem, aquele palpitômetro nosso, assim. Mas eu falei, caramba, não sei, né? Ela não tá me passando. Você acompanha os posts dela, assim, eu acompanho muitos atletas nas redes. Não, lógico, eu não o conheço, não sei o que acontece na equipe, isso, aquilo, mas a sensação que eu tenho é que ela parece que ela fica o tempo todo precisando provar o resultado. E a pressão deve ser grande. Então, se observa a expressão dela também quando ela chegou. É, parecia uma expressão de assustada. Não estou falando que ela estava, a sensação que eu fiquei, uma sensação que estava assustada com o que estava acontecendo ali dentro, após a prova. Chegou com o olho arregalado, assim. Então, eu falei, ué, então vamos acompanhar depois, né? Mas quebrou o paradigma nessas três suíças que não estavam vindo na Copa do Mundo. Quebrou todo o palpite nosso aí, de uma forma geral, aí, os favoritos. Uma outra atleta também que eu tinha falado, ela ficou em sétima, a Eve Richards. Você viu, ela foi na raça ali no início, eu falei, nossa, vou acertar tudo hoje, né? Mas depois ela foi sobrando um pouco, mas mesmo assim, ela pouco se via ela errando, né, parte técnica. Porém, ficou um pouco pesada, né, a prova para ela nesse ponto, sim. Mas eu gostei da atuação dela dentro da prova, a forma como ela lutou lá dentro. Pessoalmente, eu fiquei muito feliz de Holanda ganhar, falar a verdade. Ontem, na hora que você deu o palpite, eu acreditava mais no Lon LeConte, porque a de Holanda tem sido um pouco instável, né, nesses últimos tempos. Ela vai bem, não vai. Em Léo Gang, ela terminou a prova no pódio quebrando, tinha com a mão quebrada, que foi impressionante. A gente não sabia como é que ela ia chegar, né? Mas eu fiquei feliz porque ela é uma atleta que nem o Del falou de ficar, acompanhar os atletas e tal, né? Ela leva o esporte de uma maneira muito diferente das outras pessoas. O suíço tem isso, o Nino também. Você vê que eles se divertem muito no mountain bike, eles acreditam que o mountain bike é muito mais do que talvez nós brasileiros temos essa impressão de trabalhar duro, é ser forte, é subir muito bem, é ser um monstrão. E você vê eles falando, não, velho, para eles o mountain bike é se divertir. Tem até um trecho num episódio da Yolanda Neff, que logo após ela teve uma lesão, né? Uns 2 anos atrás, pouco antes da pandemia, daí no começo da pandemia ela estava se recuperando e fez uns vídeos. E ela fala que tem um vídeo dela na academia, treino de força. Hoje em dia, qualquer atleta amador faz. Na verdade, todos os atletas amadores praticamente fazem. E ela fala basicamente assim: eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu nunca fiz isso. É que meu treinador falou que agora é importante. E tipo assim, ela já tinha sido, sei lá, campeã mundial, várias etapas de Copa do Mundo. Então, pô, e daí ela termina a frase assim: o que eu sei que é importante no mountain bike é saber pilotar uma bicicleta. Então, pô, você vê que a mentalidade é outra, tipo, o jeito que eles olham pro esporte. Então, eu Será acho que, que será que feliz, não que é feliz. isso que faz o atleta ficar tão leve a ponto dele poder desempenhar? Por exemplo, imagina se você ter treino duro todo dia na semana, você não curtir, você tem só ter treino duro que você vai olhar pro GPS ali e vai ver potência, vai ver frequência cardíaca, cadência, velocidade, fica bitolado ali naquele negócio. E quando você tem um treino leve durante a semana, no dia do treino duro, você consegue treinar duro de verdade.
Você consegue entregar aquilo que você precisa. Você consegue se concentrar. Pilotagem é determinante, concentração tática no esporte é determinante. Então, pô, acho que começar a entender esses aspectos de treinador é importante, mas tem outras coisas também. Sim, tocou num ponto importante, até isso eu me posiciono muito nessa forma, assim, do atleta. O atleta usa, um brasileiro, assim, de uma forma geral, tá? Usa muito essa intensidade do esporte de uma forma de alívio. Ah, eu preciso lá aliviar meu estresse, isso, aquilo. Como se fosse uma fuga de algo, uma esquiva de algo que ele não está sabendo lidar fora na vida, seja lá relacionamento, trabalho, estudos e tal. E aí acaba utilizando o esporte, que é competitivo, ele quer ser competitivo, como uma forma de alívio ali. E não fica prazeroso nesse sentido, porque ele não vê resultado, ele não alivia as coisas fora, ele apenas esquiva, né? Então, quando a Yolanda Neff, não sabia dessa, Danilo, é interessante isso que você trouxe. Quando a Yolanda Neff traz uma situação como essa, ou seja, isso é a forma de estar leve dentro do esporte, entendeu? Curtir o esporte como parte do dia a dia, parte da semana, parte do mês, parte da vida daquele atleta. É como como eu falo, assim, a competição é parte de um processo, o treino também é a mesma coisa, não é um fim. E esse tipo de mentalidade para o atleta é sinal de desenvolvimento contínuo o tempo todo. O esporte, como o Thales disse, ele não fica tenso, não fica aquele negócio de obrigação, de peso, da força, dessa cultura, dessa síndrome, né, que o brasileiro, falando brasileiro que eu conheço somente a gente, assim, que a gente acompanha, mas aquela questão de provação, nossa, aqui no esporte eu sou o cara, eu zerei, eu peguei o com aqui nesse lugar, daqui ninguém tira, e se alguém tirar eu vou dar porrada, mais ou menos assim, sabe? E não é uma mentalidade de competitividade no nível que a gente está acompanhando dessas atletas, né, por exemplo. Então, você aprende muito? Sim, mas você tem que saber equilibrar as coisas nesse turbilhão de intensidade, entende? E muito interessante que agora cedo a Vivi fez uma live pós a prova, né? E começa ela hoje e tal, e ela falou uma coisa que eu também não sabia. A de Holanda, parece que alguns meses atrás, o namorado dela sofreu um acidente. E ela é suíça, o namorado dela mora nos Estados Unidos, acho que é. E ela foi super julgada, parece, pela delegação. Estavam assim com o pé atrás de escalar ela, porque ela, em vez de decidir ficar treinando aqui, ela decidiu ir para os Estados Unidos. Claro que continuou treinando, com certeza no processo, mas para cuidar do namorado, para estar lá com ele. E, pô, tinha um pé atrás e ela chega e é campeã olímpica. Então, o ambiente que você tá, isso para mim é fato. Muda todo o que você vai conseguir alcançar, ele realmente te influencia. Exatamente, assim, ou seja, é, colocou uma condição para ela, que ela poderia fazer o treinamento dela de uma forma normal, seguir o processo dela, porém em outro lugar, mas em condições em que ela estava à vontade, estava bem e tal. Lógico que eu não sei como se é tão rígido a questão, a parte de Suíça ali, mas ela seguindo ali o protocolo, o processo e o procedimento, tá valendo. Por isso que eu não critico muito assim, decisões de atletas, em sentido dos seus processos e tal. A gente tem que acreditar nisso. Lógico que dando certo ou não dando certo é passivo de erros e, porém, adequações, entendeu? Se você consegue adequar o seu erro, melhorar e mudar, é sinal que você está se desenvolvendo também, entendeu? Não é somente derrotas, entendeu? É interessante que você tocou nesse ponto, e tem uma coisa que eu queria falar, eu ia esperar para trazer no final, mas ontem a gente falou um pouco sobre o Avancini, né, as escolhas que ele fez, o resultado dele, e ontem, logo após a prova, na verdade, 6:30 da tarde, estreou um documentário dele, chama Construindo um Campeão, como se constrói um campeão, alguma coisa assim, no canal Off. E, pô, o documentário, ele, eu até comentei com o pessoal que eu ia falar isso, dá um soco na cara pra mim. Tipo, o Mancini tem isso, né? Ele realmente abriu muito do jogo, eu achei, e ele mostra a complexidade do problema. Não é, assim, não é simplesmente uma escolha que tem esses bônus e esses ônus, envolvia muito mais coisa, muito mais coisa. Por exemplo,
a coisa dele não ir para a Copa do Mundo. Não era, além da pandemia, ele deixa meio que claro que não era só a pandemia, tinha outros problemas. Ele fala que ele não estava se sentindo muito bem ali no ambiente, não sei, tipo, ligado à mídia, não dá para entender muito bem, mas é realmente muito legal tudo que ele traz no documentário e mostra como a gente não pode ser reducionista, como o atleta e os profissionais que estão em volta dele não conseguem ser reducionistas, sempre estão ali olhando para todo o contexto, e até se destaca muito na maneira como o Phil Dixon trabalha, que ele traz. Eu vou parar de dar spoiler, assistam o documentário, porque vale a pena, muito legal mesmo. Depois vocês vão lá no Insta do Powercast e deixam no direct lá o que vocês acharam, que, pô, com certeza vai gerar reflexão em qualquer um aquele documentário. Meus parabéns ao Henrique e à equipe que dirigiu ele, porque me tocou. O esporte, o mountain bike, ele é um esporte complexo em todos os aspectos. Treinamento, os cuidados do atleta, né, para esse processo, a competição em si, a prova em si, é um esporte que pouco você tem, são muitas variáveis para você controlar, e igual a prova, né, começou a chover, muda tudo. Requer uma adaptação muito grande. Então, eu converso isso muito com os atletas que eu trabalho, a necessidade de uma estrutura à volta do atleta por essa complexidade. Não é você dar uma bike com um grupo XTR, XX1, um par de pneu e um salário por mês pequeno, que ele vai conseguir entregar isso, resultado pela complexidade. Então, se a gente puxa uma relação com a vida, do dia a dia, do desenvolvimento, você tem que oferecer uma perspectiva. O crescimento do atleta nacional não é somente ali dentro da pista. Ele precisa desse suporte fora e uma estrutura que possibilite esse desenvolvimento. Porque você percebe, ele tem uma estrutura lá de primeira, mesmo assim tem problemas. Eu não vi, eu tô indo pelo seu comentário. Mesmo assim tem problemas que é natural, é normal isso acontecer em equipes. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, acontece, mesmo melhor. Tem equipes que entregavam lá milhões lá no mês, lá, mas saía quebra-pau lá, entendeu? Saíam discussões, saíam discordâncias, mas o trabalho era feito. Então, é passível de acontecer, sim, total passível, e acontece, é normal, só que para o atleta do mountain bike ter um foco na complexidade dele, do seu treinamento, do esporte, do resultado, ele precisa desse suporte fora. E não precisa ser uma equipe grande, 10, 20 pessoas, não. Às vezes, como o Danilo trouxe aí, às vezes uma figura de um manager, um gerente de performance, alguma coisa, pode assumir o rojão aí de muita coisa e deixar o atleta mais tranquilo, entre aspas, para fazer o seu trabalho ali. É isso aí, galera. Então, resumindo aqui tudo que a gente falou ontem e hoje, acho que a gente teve aí uma dominação da Suíça, né? A gente teve o pódio completo hoje, feminino, e ontem a gente teve segundo e quarto lugar, né? Então fica uma lição pra gente, pessoal aí que tá escutando, volta aí, escuta de novo, vê os insights que a gente tirou desse bate-papo aqui, porque eu acho que é uma coisa que nós treinadores temos que pensar, os dirigentes de esporte temos que pensar, né? E refletir bastante para continuar evoluindo o esporte no Brasil. Galera, depois do que a gente viu nesses jogos, o que a gente pode esperar aí para as próximas etapas da Copa do Mundo? Eu analiso que Pauline, Leconte e Richards vão pensar assim, que vai voltar à normalidade. É uma prova típica mesmo, a questão de Olimpíada e tal, mas agora também a gente vai começar a olhar a Neff novamente, né? A Sina Fry e a Intergan de outra forma, no sentido de que, ó, elas estão aí, as 3 medalhistas olímpicas tal, e aí o peso com elas também vai ser diferente tal, então vai ser interessante. Creio que entraram mais 3 na briga do que estava acontecendo, que a gente estava acompanhando aí. E vem com o gás total da conquista, né? Então, assim, motivação lá no alto. Quanto ao feminino, eu tenho
pouco a mais do que expectativa de muita emoção e talvez reviravoltas. Eu tô adorando ver as provas femininas, talvez mais do que as masculinas, ultimamente. E mais uma coisa que me deixa intrigado é depois do tombo, o Van der Poel vem e faz um post. Eu nem sei o que dizer, basicamente, mas eu vou voltar. Tipo, pô, pra mim também, pô, aí você vê o mindset do cara que tá lá na frente, né? Não tem reclamação, não, é daqui para frente agora. Então, será que ele vem para o campeonato mundial com tudo? Ou ele quis dizer que ele volta para Paris? Então, acho que, pô, cria uma expectativa aí se ele vai estar nas etapas de Copa do Mundo, ou se ele vai voltar para a estrada direto, o que vai acontecer. Fiquei bastante curioso. E uma coisa que eu queria destacar, a gente falou muito da Suíça, e também dos brasileiros, os resultados que a gente teve. A gente é a quarta nação em ranking olímpico no masculino. A gente não é uma nação que está, tipo, não é expressiva, é super expressiva. E agora a gente tem um ciclo encurtado, né, de 3 anos, com grandes atletas jovens aparecendo aí, galera saindo da Sub-23, os brasileiros com resultados impressionantes, um pouco talvez conseguiram dar um passo acima. A gente tem o Alex numa equipe internacional, então eu acho que, pô, a gente tem que ficar de olho aí nesses 3 anos para ver que acho que em Paris a gente pode tá almejando alguns resultados melhores, talvez. Um degrau de cada vez, né, Dani? Bom, se a gente for olhar a participação do Henrique, ela melhorou, entende? Nas Olimpíadas. Com certeza, com Ele certeza. vem melhorando ao longo do tempo, com consistência, Não, que é com legal certeza. de observar. E Então, esses atletas jovens que eu digo, muito é fruto do Henrique. Não estou sim, falando que o resultado não é bom, mas é que com certeza a Suíça teve 4 pódios, para 2024 ela está almejando 4 em vez de 3. com certeza. Então a gente tem sempre que pensar em melhorar e talvez ter mais atletas correndo na frente, conseguir 2 vagas no feminino. Eu acho que essa é uma meta bastante plausível de acontecer. Então, Bom, agora eu espero em si que a galera não relaxe um pouco depois das Olimpíadas. Sempre tem essa pressão, né, para as Olimpíadas, anos de Olimpíadas é tenso em torno aos atletas. Então, você vai lá, conquista e às vezes você tira aquela pressão das suas costas e vai relaxar, né? Pô, chega lá para aquela próxima competição, Copa do Mundo, Campeonato Mundial, com menos pressão, isso tira alguns níveis de ativação, vamos colocar assim. Bom, espero que isso não aconteça, que a gente continue tendo disputas, boas disputas em si, voltar para uns circuitos mais naturais, mais técnicos da Copa do Mundo, com Pidcock, Fugger, com o Koretsky, todo mundo disputando ali, pau a pau, junto com a Vancini, chegando na frente, colocando o ritmo dele, voltando lá, dando todas as provas. Então, assim, dá o reset que precisa ser dado, acabou esse ciclo, beleza, vamos pensar, quero pensar em Olimpíadas 3 anos para frente, nessa época atípica. Então, fechou, pessoal. Essa aí foi a nossa análise. A gente, então, volta com o Bem Amigos nas Olimpíadas daqui 3 anos, mas o Bem Amigos continua aí nas etapas da Copa do Mundo. A gente tem a próxima etapa agora nesse mês de agosto, dias 14 e 15, em Maribor. Não sei se falei certo também, mas vamos falar o país, né? Na Eslovênia. Mas é isso, pessoal. Então, continuem ligados aqui com a gente, que vamos continuar fazendo as análises da Copa do Mundo. E vocês já sabem, toda semana tem episódio novo no podcast. Continua seguindo a gente lá no Instagram, ligado no Spotify, no nosso canal do YouTube. É isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa análise, coloquem suas considerações e vamos embora. Vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.